Muito boa noite, amigo telespectador. Estamos chegando, pedindo licença para adentrar na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver, no alcance da nossa voz, no seu campo de visão, pedindo licença para que a gente possa, pela próxima 1 hora, fazer essa interação da melhor forma possível com o Superação de todas as semanas, sempre pela InovaCast, que é a transmissão aqui pela equipe, né, do InovaCast São Roque, a nossa nova casa, agradecendo aí Felipe, Silvio, Thiago e equipe de bastidores que entrega sempre o melhor resultado para você, sempre com grandes convidados ou convidadas, trazendo sempre o melhor e as melhores informações. Como você já bem conhece o trocadilho superação, ou estaremos contando alguma história de superação muito grande, ou a superação de grandes ações, a superação de grandes ações de pessoas como a nossa convidada de hoje, que não tem só a sua história pessoal de superação, mas o trabalho que vem realizando também junto a acolhimento e a saúde mental das famílias de vítimas, e ela tem uma aproximação muito grande. Não sei se posso já chamá-la de uma ativista por conta de todo esse trabalho que ela realiza, mas está realizando um trabalho sensacional e por isso está aqui devolvendo para nós a gentileza. Já estive lá na cidade de Valinhos, já participei de um programa com ela ao vivo e hoje tenho o privilégio de recebê-la aqui conosco, Castiere Stackflat. Eu não vou nem falar para ela passar a rede social para vocês, porque é uma sopa de letrinhas o nome dessa menina, mas que está aqui junto com a gente hoje. Olha para o seu público, para a sua câmera e dê o seu boa noite, Castiere. Boa noite, gente. Obrigada, Beto, por me receber aqui. Obrigada, pessoal do Beto que está assistindo, por me receber aqui. Ela que é psicanalista, escritora, é radialista, é palestrante e agora, 3 pontinhos, ativista também, junto a tantos familiares de vítimas, tantos casos que têm chegado para ela. Castiere, eu gostaria muito de agradecer primeiramente a sua visita, né? Tava falando para o meu público, agora falando diretamente para você, a sua presença aqui em São Roque, juntamente conosco, contar um pouco da sua trajetória de vida e o que transformou você nessa mulher que você é hoje, tão preparada para a vida, para dar suporte a outras pessoas, comentarista também, né, no programa Crimes e Efeitos, ou seja, tem um know-how muito grande e tem muito a colaborar para essas famílias, para essas pessoas na noite de hoje. E eu sempre Uau. começo falando, né, com os nossos convidados, perguntando aos nossos convidados quem é e o que fazem. Mas para você especificamente, eu pergunto na noite de hoje quem é Castiere Stackflat, que depois você vai soletrar essa soprinha para os nossos ouvintes que estão acompanhando, agradecendo pelo suporte que você tem dado aos familiares de vítimas, amigos meus que têm passado por esse momento de dificuldade e você tem caminhado lado a lado com eles. Fica aqui também a minha gratidão. Era algo que eu diria no final do programa, mas já posso me antecipar aqui também. Quem é essa Castiere Stackflat que está diante do meu público na noite de hoje? Uau, você disse muita coisa. Calma, tô tentando processar. Bom, a Castiere é uma mulher que passou por muitas coisas, muitas transformações. Estou vivendo a melhor fase da minha vida, a nível pessoal e profissional. Tenho o desejo de levar a minha profissão como luz para as pessoas, como cura, como amor, literalmente. O acolhimento é o que me define. Sou feliz por isso, sou feliz por estar aqui, pelas parcerias que vêm acontecendo para poder ajudar mais pessoas, com certeza. De tantas profissões, qual é a que mais te apetece? O que mais toca profundamente no seu coração? A matriz da Castiere, qual é? Olha, eu acho que assim, eu escrevo desde novinha, né? Eu ganhei um concurso de redação, tinha 14 anos de idade, né? Um concurso da IPTV, que é da região de Campinas. Mas eu acho que a psicanálise me trouxe todas as outras de hoje, até mesmo a Castiera escritora. A base é a psicanálise, né? A psicanálise mudou minha vida, muda a vida dos meus pacientes, então eu acho que é a psicanálise, com certeza. E enquanto eu estive participando do programa da Castiera, ela leu uma carta que ela ajudou o filho a fazer. Aqui a minha gratidão ao Otávio também. Obrigado, viu, Otávio? Deve estar nos acompanhando, né? Assistindo a gente aqui também, aqui a gratidão. Obrigado pelo carinho. Você tem um histórico, né? E nos seus relatos de vida você também conta, e daqui a pouco você até pode passar por isso, né, na nossa história de hoje, a importância da leitura na sua vida, né? E o quanto ela tem significado na sua vida. Sim. Isso é importante pra gente também. Mas antes da gente chegar lá, eu quero mergulhar um pouco na sua linha do tempo e perguntar pra você, conta pra gente como foi a infância dessa mulher, dessa moça que está aqui diante da gente hoje, para que a gente possa aos poucos inserir no conteúdo necessário para chegarmos na excelente profissional que nós temos hoje. Ai, gente, essa pergunta é tão difícil.
Eu não sei como começar, né? Eu comecei a contar a minha história recentemente, né, no programa da Camila, Aliás, parabéns pela coragem. foi punk, e tô aqui pela segunda vez. Mas a minha infância, ela foi marcada por muitas ausências, muitas negligências e faltas e rejeições por parte dos meus pais. Tive a minha avó como apoio, que com os recursos que tinha, criou a mim e ao meu irmão. Eu acho que o que foi mais difícil para mim foi a falta da minha mãe em si. A minha mãe escolheu um caminho que não favorecia a maternidade, né? Ela escolheu a prostituição, ela tinha problemas com álcool, ela muitas vezes sumia por dias a fim. Mas antes de começar a sumir, tinha uma briga em casa, porque a minha avó não aceitava muito que ela saísse e deixasse a gente ali a ver navios, né? Então ela começou a levar a mim e a meu irmão para certos ambientes não adequados. E aí, nesses ambientes, vi coisas que eu não precisava ver muito novinha. E isso moldou muita coisa, assim, da minha vida, né? Coisas que crianças não precisavam ser apresentadas. Me lembro de ser esquecida na escola, de sentir falta mesmo de chorar, de ver a minha mãe se arrumando para sair e eu não querer dormir, porque eu não queria ficar sem ela. Então, foi uma infância cheia de ausências e dificuldades. O que a gente coloca hoje como ausências, que é um relato teu para nós aqui hoje, a gente não precisa levar ao extremo do abandono, porque você não esteve abandonada, você teve acolhimento da sua avó naquele momento, e é essa sensação que você tem, faltou alguma coisa, qual é a relação que você tem consigo mesma em relação a esse momento da sua vida? Eu acho que é difícil a gente falar que teve acolhimento e por isso não houve abandono. Primeiro, assim, é até interessante eu citar por que o judiciário demora tanto para tirar um filho de uma mãe. Hoje em dia é até mais fácil, a gente tem visto até certas escolhas erradas nesse sentido, mas antigamente não se tirava filho de uma mãe com tanta facilidade, por quê? Para o judiciário, a criança ela consegue se virar quando ela tem fome, ela consegue se virar quando ela é maltratada, mas o vazio da maternidade e da paternidade é uma coisa que leva o adulto a ter inês problemas. Então, para o judiciário, a falta de pai e mãe é um buraco muito grande, maior do que se a criança está passando fome, necessidade, se falta da escola, entende? Sim. Então, por mais que eu tivesse a minha avó, era a minha mãe que eu queria. E foi a minha mãe quem abandonou a maternidade. Então, não tinha nada que supria. Tanto que aconteceu inúmeras coisas no meio do caminho que me levavam para minha mãe, independente da circunstância. A minha pergunta, a próxima pergunta, era justamente sobre isso. Você já gostava da prática da leitura, e eu não vou perguntar sobre a visão de um adulto sobre aquele cenário, mas principalmente aquela criança, como que ela preenchia essas ausências? Como que encontrava fórmulas para preencher aquela ausência? Eu não sei te responder como eu preenchi a ausência da minha mãe. Porque eu lembro da minha infância, eu não lembro de momentos sem ela, assim, que eu poderia te falar. Eu lembro de momentos em que ela voltava e eu tava lá, tipo, parecendo que eu não tinha comido há 10 mil anos e tinha um prato de comida ali. Mas eu não consigo. Aproveitava cada segundo na companhia. Eu não consigo te dizer, ai, como era a criança sem. Eu sei que eu passei muito tempo sem a minha mãe, mas eu não tenho essa memória. Parece que eu fiquei fixada nos momentos que eu estive com ela. Aproveitando o próprio coração, acho que traz a lembrança, né, dos bons momentos que existiram, que tiveram presente. É, Apesar de bons poucos. momentos tortos, para falar a verdade, porque Entendi. diante de circunstâncias muito difíceis era o momento que eu tinha a minha mãe. E das brincadeiras, das crianças, do convívio familiar, a sensação que você tem, que você traz e outros relatos que eu estive acompanhando seus depoimentos, eu pude ver. Como eram as brincadeiras? Tem esse momento da sua vida ou você não tem muita coisa para contar sobre? Eu sei que eu era uma criança que brincava, sim, com certeza, mas a minha família não era um ambiente de brincar. Não me lembro disso. Eu acho que eu amadureci cedo demais, eu cuidava do meu irmão muito cedo. Era uma família que tinha muita briga. Assim, mesmo sem a minha mãe ali, eu tive outros tios que moravam ali. Nós morávamos
Nós chegamos a ser 14 pessoas na casa, né? Uma casa com 4 quartos, 14 pessoas, o meu avô e a minha avó de religiões diferentes, que não dormiam no mesmo quarto, e meu avô também às vezes bebia, minha avó. Era muita briga. Então eu me lembro de crescer num ambiente conflituoso. Mas tinha as crianças da rua que a gente brincava, lembro disso. Mas na maioria das vezes eu me lembro de ser a criança com cabeça adulta, sabe? E essa cabeça adulta fez com que você atravessasse toda essa lama, buscando sempre ser alguém centrada, focada no cuidado do seu irmão, consigo mesma, na presença do ambiente familiar. É mais ou menos assim? Você tá fazendo perguntas muito difíceis. É difícil pensar assim, Beto, porque eu acho que foi uma forma de sobreviver. Mas depois adulta, com tantos problemas que eu tive que lidar na terapia, por conta dessa infância cheia de negligências, eu, como adulta, não vejo que isso foi uma salvação, mas foi mais um problema, mais traumas em cima de traumas. Mas se eu fosse olhar a criança em si, eu acho que eu tava tentando sobreviver. Foi uma forma que eu achei de sobreviver, de amadurecer muito mais rápido, né? A história de vida que você trouxe, ele serviu sim, pelo menos uma parte desses depoimentos que você deu e para as pessoas que convivem, né, e acompanham o seu trabalho, foi um pesado de acompanhar, né? E tinha uma rede gigantesca de pessoas acompanhando a sua primeira entrevista, que foi assim uma abertura de um novo horizonte, né, na sua vida. Hoje você atua diretamente no tratamento da superação de traumas, né? A coragem para falar sobre a própria vida que você precisou ter, o quanto isso impactou na sua vida? É muito recente, né? Mas, bom, a Camila já tinha me convidado o ano passado para contar a minha história por conta do meu envolvimento no caso da Amanda, que veio aqui no seu programa, a Nana Neném. E o meu intuito no envolvimento da Amanda era para defender a questão de abuso dentro do relacionamento, porque eu já trabalhava com isso. Só que a Camila ela tem o poder de tirar informações da gente. Ela tem, a Camila tem. E então, em algumas conversas, mas já aconteceu isso na minha vida, isso e tal. E eu contei algumas coisas um pouco pesadas, e ela falou: Nossa, vem pro meu programa contar a minha história. Naquele momento, assim, eu senti minha perna gelar, porque eu sempre fui muito reservada com a minha história por conta do meu trabalho. Não era uma coisa que eu pensava, eu quero contar a minha história, tudo que eu passei, né? E aí a Camila me fez esse convite, eu gelei e eu desconversei. Falei, imagina, nunca eu vou fazer isso, né? E aí ela me convidou para participar do Crimes e Efeitos em alguns momentos, como comentarista de alguns casos. E aí os meses foi passando e tudo foi acontecendo. E aí eu publiquei o meu primeiro livro, que é o Não Há Nada a Rejeitar, Apenas Muitas Coisas a Rever. Eu falo que esse livro foi o início de uma cura. E o segundo foi o que colocou a tampa dentro do pote fechado e lacrado. Então, curei algumas coisas na escrita do livro, coisas muito bonitas mesmo, que foi cavucado lá na minha infância e trouxe para cá. No livro eu conto muitas coisas de outros pacientes, mas nas entrelinhas tem a minha história ali. E aí surgiu de novo as conversas de, conta a sua história. E eu comecei a usar muitas coisas da minha história já curadas como metáforas na terapia para os meus pacientes. E eu percebi que isso ajudava, que fazia sentido para eles. E aí eu comentei, falei, Camila, eu tô pensando. Eu falei, estou pensando em contar a minha história. Mas aí a Camila falou, não, então vamos já antes que você desista, né? E foi semanas, assim, de pavor De total. preparação. Porque eu não sei se eu tava bem pra isso, mas eu pensei, vou com medo mesmo. E quando eu cheguei ali pra contar a minha história na Camila, eu entrei em pânico, eu passei muito mal. Eu tinha uma amiga junto comigo que também é terapeuta. Eu tava sentada numa poltrona do shopping esperando a Camila chegar e chegou um momento que eu não sentia as minhas pernas. Eu tava muito, muito mal. E várias vezes pensando, eu vou voltar e não vou conseguir fazer isso. Mas quando eu sentei na cadeira, eu recebi um acolhimento da Camila indescritível. Eu falei coisas que eu pensei que eu jamais fosse falar num podcast pra alguém. E como algumas pessoas me falaram, inclusive você, que quando a gente fala, também começa a sair, né? As coisas vão ficando mais fáceis, né? Você vai deixando
Então eu realmente senti. Terminou o programa com a Camila, eu senti leve. Foi tipo, uau, eu fiz isso. E ao longo das semanas, inclusive hoje, eu ainda recebo pessoas que estão assistindo, que me conhecem, e eu recebo uma mensagem mais linda que a outra. Então, se eu soubesse que ia ser tudo isso, eu tinha feito isso antes. Então você pode reconhecer já para nós, para Camila, para mim, que é o segundo, né, desafio que você está encarando aí, que e também eu acho que serve como base também para você, e eu vou te perguntar se você vê dessa forma. A tua história hoje, dentro da tua profissão, ela serve de inspiração, porque é como nós que estamos de fora, né, vimos o tempo todo, enxergávamos dessa forma. Você já consegue se ver assim? Eu consigo. É que não é tão simples assim, né? É mais fácil, eu tenho mais facilidade de acolher por já ter passado por várias situações, né? Não foi uma nem duas, foram muitas negligências na minha infância. E na clínica, a maioria das pessoas, seja por relacionamento abusivo na vida adulta, sempre é por uma causa na infância. Então é muito mais fácil eu manejar clinicamente aquele paciente para voltar ali no passado e fazer uma conexão, porque eu vivi isso. Eu tive que fazer conexões lá da minha infância com o que estava acontecendo na minha vida adulta, num relacionamento abusivo, para me livrar daquilo, para entender que aquilo não era amor, que aquilo não era um relacionamento. Então, eu tenho mais facilidade de lidar com o paciente, levar ele para esse lugar de autoentendimento, por conta de já ter vivenciado isso. Para você que está acompanhando, gente, bando de curioso, né, que eu também sou, entra lá no Crimes e Efeitos, da Camila Camasmi, e acompanha a história, porque ali é uma história que tem tudo isso que ela está abordando, aqui de uma maneira muito mais leve, de uma maneira mais branda, a gente conta uma história de superação. A trajetória de vida que trouxe essa mulher, essa personalidade que está aqui junto com a gente hoje, contando os seus relatos de vida. Óbvio que ela vai discorrer sobre o tema, mas lá ela vai muito mais incisiva, foi muito corajosa, foi muito valente, Sim. falou de fé, falou de outras temáticas muito importantes que eu recomendo. Você que gosta de acompanhar casos como esse, esteja lá acompanhando. Volta lá, tá gravado, né? Tá no Crimes e Efeitos da Camila Camasmi. Assiste, que você vai ter um conteúdo muito importante, vai agregar muito valor para sua vida. A Camila, que é uma parceira nossa, já esteve aqui junto com a gente. Você citou a Amanda, também já esteve aqui junto com a gente. Ou seja, a gente tem trabalhado de maneira conjunta pelo bem das pessoas e aqui tá um expoente disso junto com a gente. Quero mandar um abraço aqui, pessoal. Ó, mandar um abraço pessoal do Manga Moranga. Tá colaborando muito comigo, tá? Para os resultados que vocês, se Deus quiser, vão ver aí futuramente. Mas Manga Moranga, que até o final do programa eu prometo que o meu já vai ter acabado. A nossa convidada também recebeu o seu. E nós estamos então aqui agradecendo o pessoal do Manga Moranga pela gentileza de sempre de mandar aqui com muito carinho. O meu já tá aberto. Daqui a pouquinho eu começo a fazer a minha degustação aqui. Outro detalhe importante. O pessoal gosta muito de comentar a nossa programação no chat. E a conversa do chat, com o tempo, ela some. Hoje você está vendo que nós não estamos interagindo aí nas redes sociais. Vamos lá nos comentários. Então, arrasta do ladinho, tem lá o chat e tem os comentários. Faz aí a participação sua nos comentários. Vamos começar a fidelizar os comentários lá, que eles ficam permanentes, tá? Deixo isso como sugestão, porque eu mesmo não sabia, tô aprendendo a mexer com os meus aplicativos também para ofertar sempre a melhor sensação para vocês, a melhor vivência, a melhor experiência para vocês dentro do nosso programa Superação, que aos poucos a gente vai melhorando e muito o conteúdo a ser entregue. Vamos falar também da rede social, gente. Segue aí a nossa convidada e agora tá aí o desafio para vocês. Eu duvido que vocês consigam e eu vou desafiá-los a encontrar o perfil da Castieri, Stack Flat, na rede social e começar a seguir a nossa convidada de hoje. Fala pra gente como é que tá lá o perfil na rede social para que as pessoas possam te encontrar. Se colocar só Castieri, só vai achar a mim. Mas Não existe outra? não tem. Não tem outro, gente. Então, ó, Kastiery, adiciona porque não vai ter outra. E aí o Exato. sobrenome vem de brinde, né? Vem de brinde. Literalmente. Bom, gente, ó, um outro detalhe importante, né? Sigam a nossa rede social, já fideliza, clica no sininho, esteja acompanhando o nosso trabalho, que é sempre muito conteúdo para trazer para você convidados especiais, para lá de especiais junto com a gente.
participando sempre, todas as sextas-feiras. Então, eu te convido a estar fazendo parte. Segue lá o nosso perfil. Entra também lá no Instagram, _Beto Vaz. Segue a gente também, esteja acompanhando nosso trabalho, porque é muito conteúdo bacana. Tenho certeza que você vai gostar de estar dentro do nosso perfil também. Nós falamos aqui sobre a fé. Mas antes de falar sobre a fé, nós falamos aqui um pouquinho também sobre a Camila. Certo. Houve uma gravação há um tempo atrás que você fez um programa especial com pessoas convidadas. E, além disso, você também fez um programa onde você era convidada. Eu queria te fazer uma pergunta bem básica, assim, rapidinha, assim, ó. Qual a importância, não só da Camila que você já mencionou aqui, mas também da Sabrina? O quanto essas pessoas agregam na sua vida? E o que te levou a fazer aquela live que você realizou naquele dia? Você vai fazer eu chorar, né? Você disse que não choraria hoje, então nós estamos aqui no meio do impasse agora. Olha, tem coisas que a gente fala que é Deus, literalmente, né? O primeiro contato que eu tive com o Chiquinho e a Sabrina foi porque a Camila me ligou e falou: olha, o Chiquinho foi preso injustamente por panfletar, por pedir justiça pela filha. E eu preciso de ajuda. Eu preciso que você grave um vídeo. Aliás, desculpa, foi o seu vídeo que eu vi, que eu tava num café, numa reunião. Eu vi o seu vídeo, acabou Foi com a o... minha reunião, eu vi o seu vídeo. E foi o primeiro vídeo que saiu, né? Foi. E eu, sem conhecer o Chiquinho, naquela ânsia da injustiça absurda acontecendo, eu fui, gravei um vídeo, postei. Com muita dificuldade, porque todo mundo que me conhece sabe a dificuldade que eu tenho de postar alguns vídeos específicos no meu Instagram. E aí a gente começou a conversar sobre a situação, depois o Chiquinho saiu da prisão e Camila sempre me trazendo algumas questões da Sabrina, e eu falei, eu posso tentar ajudar de alguma forma. E conversando com a Camila entendeu algumas coisas com relação à terapia mesmo, a necessidade, porque, poxa, o que eles estão vivendo, como que, né, não tem como, é muito complexo, é muita dor, é muita injustiça, é luto. E aí, num determinado dia, eu falo que eu tenho duas amigas que sempre conversam comigo na madrugada. E naquele dia, ambas quiseram falar comigo, mas de alguma forma, acho que Deus falou assim: deixa ela quietinha, que ela tem alguma coisa pra fazer hoje. E era 1h30 da manhã, a Sabrina postou um vídeo, e ela tava gritando pra lua, agradecendo e tal. E eu olhei aquilo e falei: nossa, será que ela tá bem? E eu mandei uma mensagem. Eu falei: Sá, eu tô aqui, se você quiser ligar, pode ligar. A gente nunca tinha se falado. Eu liguei pra Sabrina, e aí ela me contou a novidade, e a gente começou a chorar, porque mesmo sem conhecer ela, foi uma coisa de frequência muito doida, e ao mesmo tempo você perceber que um pingo da injustiça tá sendo corrigida. É muito pouco, é uma fração muito pouca, mas diante de tantas histórias que a gente escuta o tempo inteiro. Eu lido com mulheres de relacionamento abusivo que os homens arrancaram pedaços do corpo dessa mulher e eles não estão presos. Então, quando a Sabrina me falou, o delegado vai ser demitido, foi tipo aquela coisa de, nossa, a justiça está sendo feita. E a gente sentiu tudo aquilo junto. E a gente tentou ligar para várias pessoas e todo mundo dormindo, a Sabrina não conseguia falar com ninguém, a Camila dormindo. E aí a Camila entrou na ligação às 3 horas da manhã. Desesperada, na verdade, ela mandou uma mensagem pra Sabrina falando assim: Sabrina, eu acordei agora e eu sonhei com a sua filha, com a Catrina. E, Ela me contou esse sonho. Foi muito forte, Beto, né? nossa, é surreal, porque você começa a ver a mão de Deus, assim, em pequenas coisas. O encaixe que acontece, né? Ela falou: sonhei com a Catrina, de repente a gente já colocou ela na ligação e ela começou a contar o sonho. Então a Camila não sabia da notícia ainda. Mas a Catrina contou pra ela. Não importa se vocês não acreditam nisso, mas aconteceu. E conexões começaram a acontecer. Naquele dia a gente ficou no telefone da 1 da manhã até 1 da tarde. Foi a coisa mais surreal, assim. A gente não conseguia lidar com tudo que tava 12 acontecendo. horas de ligação. 12 horas de ligação. A gente parou, acho que por 1 hora pra tentar dormir. Não conseguíamos dormir e ligamos de novo. Outras pessoas entraram na ligação. E no finalzinho da tarde, a Camila foi contar o sonho exatamente, né? Ela foi contar os detalhes do sonho. E tinha mais duas pessoas no sonho.
E aí a gente entende que era as duas meninas que o Breno atropelou. O Breno foi o primeiro caso que eu participei no Crimes e Efeito. Então, a gente começou a fazer conexões espirituais muito grandes nesse contexto. E foi assim que a Sabrina apareceu na minha vida. A Sabrina, ela tem um jeito de lidar com o luto que eu admiro muito. Eu não vou usar a palavra forte porque ela foi obrigada a ser forte. Não vou dizer, ela é forte, porque às vezes ela desmorona. Mas ela, às vezes, deixa a dor dela para ir lutar, para fazer o que precisa. E isso me encantou muito, né? O Chiquinho, a gente tem vontade de colocar ele num potinho, cuidar e levar para casa, né? Eu falei isso para É. ele hoje. E depois da notícia do delegado, a gente entendeu algumas. A gente sabe que as pessoas se aproveitam muito da situação para aparecer. E aí eu pensei, a gente precisa fazer alguma coisa que não fale da tragédia. Eu acho que já deu, né? Eu acho que não tem mais por que ver a Katrina como uma menina que foi assassinada. E foi o mesmo intuito de eu levar você no meu programa. E aí eu falei, vamos fazer um memorial. Você vai estar aqui, a gente grava. Em homenagem. E foi a coisa mais linda. Gravar com eles foi um presente. Eu também estou de luto. A Eu gente sinto muito. perdeu um bebezinho de 2 anos e meio. De uma maneira não muito fácil. Então eu tenho amigos sofrendo muito por isso. Então foi um presente estar com a Sabrina e o Chiquinho nesse dia também. De poder homenagear a Katrina diante de uma situação que eu também não posso abrir muito para não expor o que aconteceu. Então, assim, foi isso. Foi um presente estar com eles e eu tenho um carinho imenso pela Sabrina e o Chiquinho. Não pelo que eles passaram, mas por quem eles são com tudo isso, sabe? Respondi sua pergunta. Respondeu a minha pergunta. Enquanto você se prepara tomando a sua água, eu Muito quero que obrigada. a Camila e a Sabrina apareçam, não sei qual das telas que ela vai aparecer agora aqui pra gente, mas para mandar um abraço para você. Elas fizeram questão de Eu mandar não acredito fazer a nisso. sua participação. Nós vamos vê-las falando com a gente. Camila e Sabrina, eu te perguntei justamente por isso, de maneira estratégica, né? Para que elas mandassem um recadinho bem rapidinho para você. Eu vou matar vocês por isso. Meu Deus do céu. Vai aparecer aqui na tela, eu chamo, se puder esperar, se a gente for fazer a gente já passa para uma próxima pergunta, enquanto deixa no jeito aí, Felipe, para nós. Vamos ver se ela aparece aqui para falar com a gente. Aí você já viu o rostinho das duas, né? Deu para ver o rostinho das duas ali, Gente, eu né? vou matar vocês, eu juro. Eu vou pegar vocês dos bastidores. Bom, vamos esperar que as meninas apareçam. Não sei se vai ser. Ah, tá pra montar. Pronto. Agora temos. Vamos ver as duas falar com você. Vamos falar aqui. Tá, vamos fazer a próxima pergunta e você sabe então que tem as meninas para falar com você aqui, né? Vai tomar sua água, se prepara. A Fed Castieri, ah, ela te acompanha em seus livros, em seus relatos. A gente não vai falar dos livros ainda, eu vou falar sobre eles daqui a pouco, porque eu, tá, pessoal, tive a experiência de ter acompanhado, de ter lido. E foi uma experiência única. É como se você embarcasse num barquinho, tá? Eu tô falando, a primeira vez que eu te falo isso, eu li o teu livro, acompanhei ele. É como você embarcasse num barquinho e fizesse uma longa jornada no qual você vai passando estágios dentro dele e chegar ao final daquela leitura foi muito gratificante para mim, porque ela foi enriquecedora, tá? Então, recomendo que leiam. É um livro que a gente vai falar melhor sobre ele já já. Mas eu vi que a parte da fé, ela esteve presente nas citações que você faz dentro do teu livro e o quanto ela te ajudou, ela te moldou nesse período, né? Fale sobre a importância da fé, o que ela representa dentro da sua vida hoje, porque eu vejo que ela te permeia em seus passos.
Quando eu falo da fé, eu não gosto de falar de religião, porque eu acho que tá dentro da minha conexão com Jesus Cristo. Eu passei alguns momentos da minha vida, Beto, que eu não conseguia recorrer a ninguém. Eu não sentia que as pessoas iriam entender o que eu estava sentindo. Exatamente há um ano atrás, eu conversei com uma amiga hoje sobre isso. Exatamente há um ano atrás, eu estava no fundo do poço, na maior depressão que eu enfrentei na minha vida. E muitas vezes eu senti como se eu estivesse no colo de Cristo. Eu tenho quadros na minha casa que eu fiz questão de deixar à mostra que é uma criança com Jesus Cristo, uma menininha, uma adolescente e uma mulher adulta. Porque eu não teria passado por nada do que eu passei se não fosse Jesus Cristo. E eu aprendi a exercer a fé, eu aprendi a soltar o problema na mão e eu nunca fiquei desamparada. No momento que eu mais precisei, eu não tinha dinheiro para pagar uma conta, ou eu estava extremamente triste, não sabia o que fazer, questões com os meus filhos. Na hora certa, Deus colocava alguém ou alguma coisa e me supria. Eu sou muito grata. Não à religião, mas à minha conexão com Jesus Cristo. Eu comecei a estudar mecânica quântica o ano passado. As pessoas acham que física quântica e mecânica quântica não tem absolutamente nada a ver com fé. E tem. Mas é 100%. É 100% sobre o que Jesus Cristo ensinou nas escrituras o tempo inteiro. É sobre você amar você, porque você ama você a ponto de amar o outro. Cristo não pediu que você amasse o próximo, ele pediu que você amasse você. Amar o próximo é uma consequência de você olhar pra você, de você aceitar as suas sombras, a sua história, a sua vida. E muitas vezes eu não aceitava a minha vida. Muitas vezes eu olhava pra minha infância e eu falava, por que que eu tive que passar por tudo isso? Eu não quero ter essa infância, eu não quero ser essa criança, eu não quero viver isso. E quando eu aceitei isso em mim, eu curei, eu transformei em alguma coisa e passei a me amar mesmo, eu comecei a exalar de maneira natural para as pessoas. Hoje eu converso com as pessoas e as pessoas falam: Nossa, você é tão doce, você dá para sentir essa energia. E isso é puramente luz de Cristo. Falando especificamente sobre isso, né? Você falou sobre 3 estágios da sua vida, 3 quadros, né? Da sua casa. E essa adolescente? Você falou da criança, passou por um outro, né, momento de assuntos. Enquanto eles estão aqui atualizando a conversa das nossas amigas, que elas virão, tá? Até o final do programa elas vão falar com você. Ai, gente, vocês são E essa demais. adolescência? Como foi a adolescência? Porque depois a gente vai ter que entrar que necessariamente na fase adulta da sua vida também. Com quantos anos começa a adolescência para você? 12, É, 14, eu acho talvez. que 11, 12 11, anos. 12 anos. Bom, com 11 anos foi quando eu soube que a minha mãe foi presa, né? Minha mãe matou uma pessoa e ela foi presa. E é uma das coisas que eu demorei pra entender, porque quando eu comecei a estudar psicanálise, eu achava que eu não era normal. Porque quando tinha 11 anos e meu avô chega pra mim e fala assim: "Sua mãe foi presa". Eu não via minha mãe já fazia um bom tempo, né? A minha avó já tinha nossa guarda, então. E a primeira coisa que eu olhei pro meu avô e falei: "Eu posso visitar ela?" Muito feliz, muito feliz. Eu não senti um pingo de dor. Ai, minha mãe matou uma pessoa, que triste. Não. Eu só pensei, caramba, então eu sei onde minha mãe tá. Ela tá num presídio feminino e eu quero ver minha mãe. E eu passei a visitar minha mãe algumas vezes com a minha avó. Eu me lembro de passar pela revista, de ter que tirar minha calça, todos esses transtornos. E isso nunca foi um problema pra mim. E eu aproveitava cada minuto com a minha mãe. Eu conversava com outras detentas no mesma cela que ela, eu não tinha medo das coisas, eu só queria estar com a minha mãe. Então, quando eu vou para a vida adulta, isso virou um problema. Porque eu comecei a pensar, qual é o meu problema? Por que que eu não chorei? Por que que eu não senti nada? Hoje eu entendo que a falta da minha mãe era algo muito tão grande, que aquilo não era um problema. Eu estaria em qualquer lugar pela minha mãe. Então a minha adolescência começou aí. E eu comecei a me tornar uma pessoa muito, não fria, mas muito. Eu era muito. Como que eu vou te explicar isso? Eu sempre fui uma adolescente muito pra frente, muito mais adulta do que a minha idade, só que eu me defendia o tempo inteiro. E eu tinha medo medo de ficar sozinha, eu tinha medo de homem, eu tinha muito medo de homem.
Às vezes eu andava na rua, às vezes eu não ficava sozinha em casa e eu preferia ficar esperando a minha avó chegar do trabalho na rua, porque eu achava que se eu ficasse em casa sozinha, eu tinha algum perigo, assim. Eu protegia demais o meu irmão. Na escola, eu batia de frente. Eu não aceitava a opinião das pessoas, batia muito de frente com professores. E eu acho que era uma forma de sair de dentro de mim o que eu sentia e não estava entendendo sobre as coisas que aconteciam com a minha mãe. Uma proteção também, talvez. Eu acho que eu aceitava muitas coisas inaceitáveis, né? Porque eu queria tanto estar com a minha mãe que eu ia engolindo coisas que não era normal para uma criança engolir. E aí, a minha mãe saiu da prisão. Eu tinha já 12, né? Ela ficou um ano. É difícil falar disso. No seu tempo. Não quero chorar. Era Natal. Eu tava deitada na casa da minha avó e eu não sabia que a minha mãe ia sair da prisão. E na minha cabeça, minha mãe ia mudar, né? Ah, foi presa, agora ela volta pra casa, ela muda e ela não vai mais beber, ela não vai mais prostituir, ela não vai mais pra rua. E aí ela chegou, ela me deu um beijo na testa e a primeira coisa que ela fez foi: só vim te dar um beijo, tô saindo. E eu não vi mais a minha mãe por. Eu tinha 12, mais 2 anos. Nem por telefone a gente conseguia conversar. Eu lembro de situações de eu tentar ligar pra ela num número que alguém falou que ela tinha, porque era meu aniversário. E ela não atendia o telefone. E aí, com 14, minha mãe chega com um problema gravíssimo na perna. Por conta do alcoolismo, ela ficou sem andar, perdeu a. Isso foi os melhores 2 anos da minha vida. Eu não queria que a minha mãe voltasse a andar. Eu não fiquei triste. De novo, eu não fiquei triste. O médico falava: sua mãe tem um problema gravíssimo na perna. Pra mim era: que bom, ela vai ficar comigo. Foi os melhores 2 anos que eu passei com a minha mãe. Eu já tinha 14, eu já estava um pouco mais velha. Minha mãe conversava comigo sobre tudo. Minha mãe era uma mulher extremamente inteligente. Me fazia rir demais. Assim, eu ria de doer a barriga. Eu lembro, assim, desses 2 anos. Eu não via a hora de chegar da escola. Eu ia na biblioteca, minha mãe gostava muito de ler. E é daí onde vem a minha fissura por livros, por leitura. Eu sempre escolhia livros que tinham 2 títulos iguais, para eu poder ler com ela. E eu confesso que eu lia coisas que não era para minha idade, porque a minha mãe não tinha juízo. Mas foi os melhores 2 anos da minha vida, porque eu tinha minha mãe todos os dias, eu não queria sair, eu era uma adolescente que eu queria ficar ali com a minha mãe. E eu lembro que o médico falava que ela não ia voltar a andar. E aí um dia numa consulta ela virou pro médico e falou assim: "Mas quem é você pra falar que eu não vou andar? O corpo é meu". E ela era desse jeito. E aquilo me machucava muito. Eu voltava pra casa às vezes numa consulta com ela e eu pensava: "Não, Deus, eu não quero que a minha mãe volte a andar, porque se ela voltar a andar, ela vai sumir de novo". Aí foi o que aconteceu. Ela voltou a andar com muleta. Nas primeiras semanas que ela voltou a andar com muleta, ela saiu. Ela tava se arrumando no espelho. Eu lembro que eu cheguei da locadora com um filme que ela queria. Porque nunca era o que eu queria. Eu sempre me negligenciava, então era o que ela queria pra eu estar com ela. E eu lembro que tinha alguma coisa da escola que eu falei: eu não vou, porque eu vou assistir filme com a minha mãe. Eu tinha 14 para 15 anos. E aí eu falei: não vou, porque eu vou assistir filme com a minha mãe. E tava toda feliz e maravilhosa. E aí eu passei no portão, assim, quando eu entrei na sala, eu vi que tava tocando música, e minha mãe sempre gostou de se arrumar com música. E aí eu entrei no quarto, ela tava na frente do espelho. E naquele momento eu sabia: minha mãe vai sair. E ela não vai voltar mais. Só que nessa época, eu acho que ela perdeu completamente o controle. Ela já tinha HIV e não tomava direito os remédios. E eu acho que por ela ter ficado 2 anos sem beber, ela degringolou de vez. Então ela roubava pinga do mercado. Ela dormia na praça bêbada. E às vezes eu saía da escola e eu tinha vergonha às vezes eu pegava ela e levava pra casa. Mas às vezes eu tinha vergonha. Às vezes eu passava e fingia que não era minha mãe. E eu tive muito remorso por causa disso. Mas eu entendo hoje que eu era só uma adolescente. E aí eu comecei a entrar na onda da minha avó, de orar e pedir pra Deus levar a minha mãe. Porque a gente não aguentava mais a Santa Casa ligando porque a minha mãe tava, alguém chamou a ambulância porque ela passou mal na rua,
ou a gente sair procurando ela num dia de frio e ela deitada na praça com um monte de mendigo bebendo. E a gente não aguentava mais. E vi coisas que eu não precisava ver nessa fase. Até que ela faleceu. E uma das coisas que entra também na questão da fé é que a minha avó sempre orou, e nas orações a minha avó falava: Deus, por favor, leva a minha filha, mas dentro da minha casa. Não permita que ela morra na rua. E ela passava muito mais tempo na rua do que em casa. E no dia que ela faleceu dormindo dentro da nossa casa. E eu sei que isso foi resposta de oração da minha avó. Não chorei, me senti aliviada. Na minha cabeça, eu sei onde ela tá agora. Ela não tá mais bebendo, ela não tá mais na praça, ela se foi. Bom, você viu que elas mandaram um oi pra você aí, né? É uma forma de a gente quebrar o gelo, literalmente falando, pelo momento em si, pelo seu relato, porque a gente tem que parar pra ouvir. Passa um filme aqui na nossa cabeça, né? Passa um filme literalmente na nossa cabeça, porque a gente vê a pessoa sendo vencida literalmente, né? E se perdendo aos poucos. Você falou o quanto ela era bonita, o quanto ela era uma pessoa inteligente e não ter forças. Eu posso mencionar aqui, meu pai chegou a ter 3 modelos de carros diferentes e foi vencido pelo vício do álcool também. Eu tinha 8 anos e eu vi meu pai, o último copo que ele tomou, foi eu que entreguei para ele. Ele saiu para um atendimento médico naquele dia, ele teve uma parada cardíaca e não voltou. Nós não acompanhamos um sofrimento como esse, seu, como a gente também se deparou e viu em pais de amigos, né? Que a diversão desses homens antigamente, em maioria, era o álcool. E quando se trata de uma mulher ainda é um pouco mais pesado, um pouco mais singelo de se falar sobre isso. Não era algo que eu queria te perguntar, mas pela sua necessidade do assunto, você acabou discorrendo. Obrigado por compartilhar conosco essas palavras e tem que ter muita força para falar também sobre tudo isso sem filtros, né? A realidade dos fatos, como realmente aconteceu. E parabéns por ter enfrentado tudo isso, essa adolescência de adulto, a infância de adolescente, né? Sendo uma adolescente dentro da infância, sendo uma adulta dentro da adolescência, sempre prematura nas suas ações, né? De cuidar, de trazer ela para casa. Enfim, é algo muito forte para a gente compartilhar aqui. Tá preparada? Vamos lá. Vamos ver as meninas falando com Gente, você. não acredito nisso. Profissional maravilhosa. Eu agradeço muito a Deus por você ter entrado na minha vida, por você estar fazendo parte disso tudo, estar fortalecendo toda a nossa saudade, o nosso amor pela Catrina, mas a gente não pode deixar de agradecer a grande amiga e profissional que você é. A gente já tem você como uma irmã. Eu amo, 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 amo tanto você que eu quero que você seja a madrasta do meu filho. Só falta você aceitar, porque o principal já aceitou, né? Então só falta você aceitar aí pra ser a madrasta do meu filho. Te amo. Beijo. Eu vou adorar, porque eu sei que você vai cuidar bem do Antônio Carlos. Por isso que eu gosto, né? Tô Te amo, torcendo. Tati. Camila tá doida pra me casar. Aí ela quer me casar com o pai do filho dela. É mole? Só a Camila pra falar uma E coisa quer dessa, que né? você seja a madrasta Do Antônio do Carlos. Antônio Carlos. Meninas, obrigado pela participação de vocês, pela sua disponibilidade. Quase que não sai aqui, né? Mas, poxa, obrigado pela participação de vocês. Você já tinha feito sua declaração de amor às duas, né? Sim. Eu queria ter trazido já de imediato para a reação ser também imediata. Sua atuação clínica. A gente vai falar um pouquinho sobre a sua psicanálise, integrando aí a psicologia organizacional, fazendo parte de tudo isso dentro da sua vida, né? Que você também inseriu a PNL. Nossa, ninguém fala que eu trabalhava com psicologia organizacional. Você pesquisou bem, né? Pesquisei, fiz a lição de casa, mulher, tinha Gente que do fazer. céu, onde você achou essa informação? Programação neurolinguística é uma recomendação sua que eu fiz com uma amiga nossa, né? A Nídia. Então você vai falar um pouco das suas vivências sobre isso, sobre o quanto esse trabalho tem ressignificado a sua vida, o quanto ele tem te trazido, né, para outras esferas dentro da sociedade.
Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A psicanálise entrou na minha vida muito depois da psicologia, né? Na verdade, eu sou formada em recursos humanos e eu fiz uma pós-graduação em psicologia organizacional. 72 profissões agora. Não, gente, não é. Era 71, agora são Eu 72. fiquei muitos anos atuando na área de recursos humanos, né? E eu fiz a pós-graduação em psicologia organizacional e positiva. Fiz 2 pós no mesmo ano. E para atuar na parte de recrutamento, treinamento e desenvolvimento. Mas meu intuito sempre foi humanizar o RH, né? Eu venho de uma época que o RH não era humanizado, agora tá indo. E eu me apaixonei, assim, sempre fui apaixonada, mas sempre fui apaixonada em estudar tantas coisas, né? Sempre fui de ler muito. E aí, atuando na área de RH, em 2019, eu já tinha me separado, já tinha passado por um monte de coisas, perrengue da vida, as coisas. Ixi, separação, né? Acho que a maioria das pessoas que vêm no seu programa sabe o que acontece numa separação. Na verdade, eu fui convidada a fazer um curso de psicanálise. Não era uma coisa que eu pensava. Mas aí a pessoa falou, não, você vai gostar, é sua vibe. E entrou uma pandemia. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos estudar psicanálise. Foram 3 anos de estudos na psicanálise. Me apaixonei perdidamente pela psicanálise. A psicanálise mudou a forma como eu enxergava a minha infância. Veio outros problemas, porque aí você começa a ter consciência dos seus comportamentos, vícios e etc, né? Então, e aí a gente começa a ter que trabalhar isso. Enfim, estudei 3 anos de psicanálise, atuei no último ano com supervisão, o último ano inteiro, indo em pacientes pelo instituto mesmo. E foi onde eu peguei uma bagagem gigante. Meu supervisor era uma pessoa maravilhosa, né? Que é o Sérgio, que faleceu de Covid, inclusive, naquele ano. E aí eu falei, gente, RH é minha vida, psicanálise só quando eu estiver me aposentando. Não vou sair do RH, não dou conta de ficar atendendo paciente de final de semana. Terminei o curso, tinha começado a escrever o Não Há Nada a Rejeitar, que era para ser um livro 100% técnico sobre integração da sombra, que é a minha especialização em Jung. E coloquei na gaveta. E fui lá para RH, voltei para RH. E aí eu abri uma empresa de recrutamento e seleção, comecei a trabalhar igual maluca. Maluca. Tipo, eu tava numa empresa, tinha minha empresa de recrutamento e seleção e fazendo 1000 coisas. Foram 2 anos assim. E eu comecei a cansar. Cansar pra valer. Aí eu fechei a empresa, continuei atuando no CLT. E aí veio a PNL na minha vida. A PNL foi uma virada de chave gigantesca. Teria que ser um programa inteiro para falar da PNL, porque a psicanálise me trouxe consciência, mas eu não tinha. A psicanálise ela demora um pouco às vezes para a gente conseguir mudar um comportamento, né? E a PNL ela traz a ferramenta para você mudar um comportamento. E aí eu comecei a participar de algumas vivências, né? O que a gente chama de treinamento imersivo, que você passa por algumas vivências, né? Eu até acho que foi para você que eu contei que eu andei em brasas 8 Foi. metros de brasas incandescentes, e você me chamou de louca, né? Mas assim, você se supera o tempo inteiro. E aí eu me apaixonei, eu falei, eu quero fazer a formação em PNL. Aí eu fui me enfiar na formação em PNL. Eu fiz o Practitioner e depois eu fiz o Master. E aí o meu currículo começou, né? RH, pós-graduação em Psicologia Organizacional e Positiva, Master em PNL, psicanalista e Practitioner. E aí, nessa fase, eu pensei, será que eu volto a atender paciente? Porque a PNL me deu ferramenta para isso. Então, eu comecei a atender amigos só com a hipnose e a PNL. Eu tenho amigas que são estudantes, eu trato até hoje questões pontuais, porque a PNL te ajuda em muitas coisas. Procrastinação, para você ter foco em estudo. Eu consigo instalar uma crença que você quer, uma crença positiva de alguma coisa. É surreal, É assim, o como que se a fosse um PNL drive faz. mesmo, de Literalmente, instalação. você instala. E desinstala também. Então, por exemplo, uma pessoa que rói unha. Eu posso usar a PNL para a pessoa nunca mais roer a unha. Para cortar a compulsão alimentar, inclusive. Eu preciso dessa cortar a compulsão alimentar, então. Esse trabalho que vocês realizam, e houve uma explicação muito interessante sobre o que é de fato a hipnose. Para muita gente não sabe como funciona a hipnose, já imagina que é aquele pêndulo, né, no osso e tudo mais. Tem um diferencial nesse trabalho de vocês, né? A hipnose, ela não funciona dessa forma, né? Não, a hipnose de palco, que a gente chama, é a hipnose de show, que você hipnotiza uma pessoa e pede para ela fazer coisas. Só que uma coisa que é importante as pessoas entenderem, a gente não consegue hipnotizar uma pessoa para palco e pedir que ela faça algo que não tá na essência dela.
Se eu hipnotizar você para palco, primeiro que você tem que ser suscetível a esse tipo de hipnose, tem que ser mais influenciável. E eu falar assim pra você, Beto, faz um striptease, um exemplo. Se não tiver na sua essência, você não vai fazer. Não tá na minha Mas essência. se tiver, Não tá na minha essência. se tiver, você vai. Mas quando a gente usa a hipnose terapêutica, o estado hipnótico a gente já tá o tempo todo. Quando você assiste um filme, por exemplo, e tá vidrado, né? Aquele filme que você fica, nossa, Hipnotizado. você já está hipnotizado. Porque a sua mente imaginativa tá prestando atenção naquilo. Então, nós vivemos isso o tempo todo. Quando nós dirigimos e a gente já sabe o caminho, né? Quantas vezes a gente chega no lugar e fala, nossa, nem vi o caminho que eu fiz? É um estado hipnótico. Então, quando a gente põe uma pessoa num estado hipnótico para tratar a terapia, a gente pode instalar crenças, trabalhar N coisas, mas a pessoa tem total controle do que ela tá fazendo. Não é algo que ela perde o controle, né? As É pessoas têm... programável, porém ela tem o controle sobre a situação. Exatamente. Entendi. Bom, falamos aqui um pedacinho da infância, um pedacinho bem profundo, né, sobre essa adolescência. Sim. Já estamos na fase adulta, né, porque você já está trazendo esses cursos todos que você falou. O que a gente pode acrescentar nesse momento? Porque foi dificuldade em cima de dificuldade, com mais dificuldades, barreiras. Não vou chamar de traumas aqui, embora no meio profissional, né, discute-se muito sobre isso. Essa fase adulta começou a melhorar tudo na sua vida ou ainda não? Eu acho que minha vida foi começar a melhorar faz 2 anos, eu acho. Porque Misericórdia. não foi fácil. Eu casei cedo, tive um filho logo no início, que é o Eduardo, que hoje vai fazer 18 anos. O meu casamento, ele teve muitos altos e baixos, porque eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa. Não só na questão financeira, mas na questão de galgar uma carreira. Isso era importante pra mim. E ele não. Então nós invertemos o papel, o que foi o maior erro do meu casamento. Eu trabalhava fora e ele ficava em casa com o meu filho. E isso foi usado muito contra mim, até dentro do casamento, não só quando a gente se separou. Porque ele falava muito pro meu filho, sua mãe só pensa em trabalho, a sua mãe não cuida de você. E eu tava numa loucura de trabalhar, estudar, confiando de que ele tava ali fazendo o papel dele, porque a gente tava construindo tudo junto. E nós tivemos uma separação e nós nos casamos de novo. Porque a gente tem que errar 2 vezes, né? Não basta a gente errar uma, a gente tem que errar 2. E aí, no segundo casamento com ele, nós tivemos o Otávio, né? Então, eu casei 2 vezes com a mesma pessoa e nós tivemos o Otávio. Quando meu filho Otávio nasceu, eu tava numa fase mais tranquila, né? Já tinha estudado, já tava bem estabilizada no meu trabalho. Então, eu tive mais presente na infância do Otávio do que na do Eduardo. Mas eu não deixei de ser mãe do Eduardo em hipótese alguma. Meus finais de semana, às vezes eu levava trabalho para casa para estar com ele. Eu brincava com ele, eu ensinei ele a ler, eu estive presente. Mas não era essa leitura que ele fazia pela alienação que ele já vinha sofrendo dentro do casamento. E aí quando Que, nós... aliás, exige um tema só para falar sobre isso, né? Alienação. E no meu caso foi pesado. Eu vejo os relatos de muitas pessoas e eu falo, eu abri mão da guarda do meu filho mais velho, porque se eu não abrisse, eu perderia os meus 2 filhos. E hoje eu estaria pagando pensão para um cara que não gosta de trabalhar. Bom, não sei nem se eu posso falar isso, né? Melhor eu ficar quieta. Já foi, né? Tem como voltar atrás. Ai, se puder, corta. Mas assim, e aí o que que acontece? Eu tinha uma dinâmica de relacionamento que não era a mais saudável. Porque eu aprendi na infância a me calar, a negligenciar, a aceitar migalha. Eu era que corria atrás da minha mãe, que corria atrás do meu pai. Eu era maltratada pelas minhas tias. Então, eu acostumei. Aquilo pra mim era normal. Então, quando eu conhecia uma pessoa que parecia ser fantástica, ela era negligente, ela me maltratava, ela rejeitava, ela manipulava, fazia coisas terríveis. E eu aceitava porque era um padrão de aprendizado. Então, eu já tinha não tinha começado a estudar psicanálise, né, quando eu casei. E quando eu fui estudar psicanálise, foi quando eu comecei a entender que eu tinha esse padrão. Que eu não vivia relacionamento saudável. Que eu ia aceitando. Eu era sempre massacrada, né? Fazia tudo pro outro, tudo pro outro. Nunca era escolhida, né? Eu dava o mundo e a pessoa dava a migalhinha. E aí, quando eu desistia do relacionamento porque não tava fácil, a pessoa resolvia fingir que ia dar o mundo. E eu voltava, porque era essa a dinâmica. Então, não foi fácil. E eu trabalhava muito mundo corporativo. No ano de 2024, eu entrei num looping, assim, absurdo de... Eu sempre fui uma pessoa de escrever em blog, sempre tive canal no YouTube, sempre bombei, assim, nas redes sociais.
E nunca foi esperando a audiência, né? Sempre fiz por gostar de fazer, mas a consequência era muitos seguidores e etc. E aí, em 2024, na formação em programação neurolinguística, eu descobri uma coisa terrível da minha infância, que eu não gostaria de comentar aqui, que eu não tinha lembrança. E foi tão pesado que eu cheguei a ficar quase 8 horas numa sala com 2 programadoras neurolinguísticas para tratar aquela situação, porque eu não tinha condição de ir embora para minha casa. Só que assim, nós tratamos, eu não chorei pelo ocorrido, mas leva um tempo para você decantar as coisas, né, na sua mente. E eu entrei num estado muito louco de identidade. Eu tinha 18 mil seguidores no Instagram, eu gravava vídeo pro YouTube, eu comecei a excluir tudo. Eu excluí foto, eu excluí na unha, seguidor por seguidor. Eu lembro que eu sentei do lado de uma estagiária que trabalhava comigo e eu falava assim, Jennifer, pega meu celular aqui e vai excluindo aqui pra mim. Porque ela não tinha muito o que fazer, a gente já tinha terminado. Eu falei, exclui aqui pra mim. E aí eu deixei acho que 3 mil seguidores no Instagram, porque eu não queria que ninguém me visse. Eu não conseguia olhar no espelho. 15 mil pessoas, uma a uma. E o Instagram não deixava a gente excluir de uma vez. Foi dias fazendo isso. Porque em vez de eu excluir a conta, eu não queria perder o histórico dos meus filhos ali. Só que eu não queria que as pessoas me vissem. Tipo, uma foto minha, eu não queria que vissem. Eu me olhava no espelho e eu falava, quem é essa pessoa? Eu cheguei a cortar o meu cabelo extremamente curto, eu tava loira, pintei de preto. E eu sumi. Eu entrei numa bolha. E eu lembro que nesse mesmo ano eu peguei um Covid que demorou 6 meses. Eu tive aquele Covid longo, que você tem névoa mental. Eu não lembrava das coisas. Eu ia abrir uma planilha, esqueci porque que eu ia abrir. Eu tinha 13 pessoas que respondiam pra mim, porque eu era gerente de RH, e eu não conseguia trabalhar. E aí entra Deus na minha vida, porque todas as pessoas que trabalhavam comigo sempre foram muito fiéis, muito produtivas, muito acolhedoras. E entendiam o que eu tava passando. A Jennifer, que eu citei aqui, é uma pessoa incrível na minha vida. Foram e ainda E são, ainda são. né? Porque eu me lembro de ter participado da entrevista e no pós ali foi uma centena de pessoas, todo mundo te contatando, parabenizando, que tinham assistido. Eu achei diferente e muito bacana a atitude nobre dessas pessoas em relação a você. E tá aí, bem encaminhada, né? Desculpa ter interrompido o que você estava Sim, e falando. eu sou muito grata, assim. Então, tive essa ajuda. Só que, assim, eu melhorei da Covid longa, mas eu ainda entrei na depressão, nessa coisa de não querer ver pessoas. Eu sempre fui uma pessoa de ir pra show, de gente. Meu aniversário cheio de gente. Eu comecei a ficar reclusa, reclusa. E aí, nesse mesmo ano, no final do ano de 2024, eu presenciei um abuso gravíssimo no meu trabalho. Eu, como gerente de RH, tive que lidar com isso. A empresa não quis mandar a pessoa embora e comprou a pessoa que foi. A gente fala abusado, mas, gente, é mais que isso, tá? Foi de fato. Comprou a pessoa para não fazer boletim de ocorrência. E eu voltava para minha casa pensando, gente, o que eu tô fazendo aqui? E eu comecei a ficar mal, mas mal, assim, num nível que eu não queria trabalhar mais. E aí chegou um momento que eu virei pro dono da empresa e eu falei assim: eu preciso que você me mande embora. Eu não consigo atender um telefone de um homem que faz uma coisa dessa. Eu não consigo viajar pra ir pra uma obra e olhar pra um cara que fez isso com uma mulher. E aí eu falei: se você não me mandar embora, porque ele não queria, né? Queria que eu pedisse a conta. Falei: se você não me mandar embora, eu vou na polícia e eu vou denunciar. E me dói, porque eu não denunciei. E aí entra aquela coisa do machismo que a gente tem incorporado, que é uma coisa que a gente aprende, sabe? Demorou muito, assim, pra eu abrir a boca pra alguém e falar: olha, aconteceu isso na empresa que eu trabalhava. Demorou meses. Isso foi no final do ano passado, quando eu fiz uma denúncia e tinha acontecido em 2024, sabe? Por quê? Porque a gente tem essa coisa, o machismo incorporado. Ai, não vou mexer com isso. E eu entendi com a minha cura que não dá pra você se calar diante de uma situação dessa. É assim, é matar ou morrer. O que é certo é certo. Enfim, e aí eu não queria mais voltar para o mundo corporativo, mas eu precisava trabalhar, porque eu não tenho pensão de ex-marido. Tenho um filho de 10 anos na minha casa e um aluguel para pagar. O que eu vou fazer? Vou voltar a atender paciente. Mas como que eu volto a atender paciente se eu tô doente? Se eu tô em depressão? Se eu não consigo falar com ninguém? E aí entrou uma dinâmica assim na minha cabeça. Eu fiquei no fundo do fundo do poço. A minha mente não conseguia lidar com nada. E aí eu entrei para trabalhar numa outra empresa, que é um grupo gigantesco de concessionárias. E abuso em cima de abuso. Eu chegava numa reunião, a diretora xingando a vendedora de prostituta,
uma pessoa chega 5 minutos atrasada, era humilhada numa reunião que a gente é obrigada a fazer todos os dias de manhã. Eu lembro que eu estacionei o meu carro no lugar errado, de tão nervosa que eu ia trabalhar, e o meu carro foi guinchado. Eu passei por N problemas naquela empresa, no pouco de tempo que eu fiquei ali. E aí um dia eu entrei pra trabalhar e eu olhei no relógio que eu tinha 5 minutos atrasado. Aí eu falei, putz, é a minha vez de ser humilhada. Só que eu já tava tão saturada de tudo, sabe? Já não tava aguentando mais. Eu bati o carro de tão nervosa que eu fiquei e não consegui mais sair do carro. Entrei num burnout, assim, absurdo. Travou. Travou, eu não consegui. A advogada da empresa subiu no estacionamento, pegou o telefone, a diretora me xingando no telefone. Falando, não tenho tempo pra lidar com frescura, que não sei o quê. Porque, né, era uma empresa... Aí eu liguei pra um amigo meu, sempre os meus amigos me salvando. Sou muito grata. Lucas, maravilhoso, advogado. Aí ele só falou, Caxiere, vai no hospital pra comprovar que você tá com pânico, que você tá com burnout, e depois a gente vê o que faz. Aí eu consegui um acordo, saí, eu era PJ na época, fizeram um acordo comigo, eu saí, e aí eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu não posso voltar pra minha empresa. Eu procurava emprego, mas não era isso que eu queria. Vamos voltar a atender. Que foi a salvação. Só que eu também não queria. Tipo, né? Como assim? Você não quer fazer nada? Você não quer trabalhar mais, né, querido? Não, eu só queria ficar deitada na cama chorando. Não queria falar com ninguém. Às vezes a minha amiga Luísa aparecia em casa. Hoje ela mora no Peru, né? Mas ela tava perto. Eu não queria ninguém em casa. E a Luísa aparecia lá. Ela e a neném pra ficar lá na minha casa. E eu, tipo, meu, não quero você aqui. Era mais ou menos isso. Então eu falo que os meus amigos aguentaram muita coisa. Muita coisa. Além da Luísa, tem mais amigas? Pessoas Sim. próximas que você gosta, que tem alguma referência? Olha, tive Ingrid do meu lado o tempo inteiro. Karen. Samila. Ah, meu, é uma lista. Tiago. Eu tenho amigos assim, gente, os meus amigos são irmãos, assim. Cuidam, sabe? A gente cuida um dos outros, mas eu recebi muito amor, muito carinho. Esse livro novo, inclusive, a dedicatória é pra eles, porque eles ficaram até quando eu tava no fundo do poço. Não deixaram de segurar a minha mão. E aí eu voltei pra terapia, e aí as coisas começaram a acontecer. Nesse meio tempo eu comecei a estudar mecânica quântica, que virou a chave, sem medicação nenhuma, e eu saí de uma depressão ferrada. Como perder amigos e irritar pessoas. É esse que você dedica para os amigos? É Sim. esse? Sim, Tá. É um dos seus livros, é o segundo livro É o lançado, é a segundo. segunda obra, né? sim. A primeira é Não Há Nada a Rejeitar, tem uma sequência aí, Não Há Nada a Rejeitar, o que mais? Não há nada a rejeitar, apenas muitas coisas a rever. Apenas Muitas Coisas a Rever. Essas duas obras hoje você assina, né? Tem um histórico muito forte nessa sua primeira obra. Segunda, eu já me comprometi a ler, iniciei, porém não passei da metade ainda. Quero poder ter uma experiência maior de ler. Mas você vai falar sobre isso pra gente, sobre os dois trabalhos aí, sobre essas suas duas obras. Um foi o início de cura e esse aqui foi a tampa do negócio. A Que... tampa do negócio. Com esse nome, né? Como perder amigos e irritar pessoas. Vamos ver o final desse livro, como que ele vai se apresentar para nós. Também tem rádio e mídia. O programa Não Há Nada a Rejeitar já é um sucesso, né? O pessoal tem comentado muito e a gente tem acompanhado. Fala sobre saúde educacional, casos de superação e também do empoderamento feminino. O pessoal aí que tem acompanhado aí mostra muito o empreendedorismo e tudo mais que você tem apresentado no seu programa. Como que ele surgiu para você? Porque eu tenho uma outra pergunta para te fazer, que a gente está correndo contra o tempo agora, né? Com seus relatos aqui. O programa de rádio foi um presente, não foi um planejamento. Foi só um presente. A primeira vez que eu fui na Rádio Valinhos foi para apresentar o meu primeiro livro, no programa do Bruno, que é maravilhoso. Ele apresenta todos os dias o Bom Dia Brasil, Bom Dia Valinhos, alguma coisa assim. E apresentei meu livro ali e tal. A gente ficou na conexão. Ele me chamou para fazer uns teasers lá para rádio sobre psicologia. A gente fala muito de escrever, ele escreve poemas também. A gente até fala de escrever um livro junto. Então ficou esse contato. E aí, no decorrer desse último ano, muitas coisas apareceram, assim, pra mim. Eu tenho um trabalho em Vinhedo com relação a mulheres que sofrem relacionamentos abusivos, tanto psicológicos quanto físicos. E aí, a gente acaba tendo esse contato, né, com mídia e prefeitura e tudo mais, uma coisa leva a outra. E aí, um dia eu falei, gente, bora pra um programa de rádio contar a história e fazer as pessoas entenderem que dá pra se curar. Porque eu me curei. Hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz, independente da vida que eu tive. E a cura não é necessariamente apagar o que aconteceu.
Mas é você transformar isso em alguma coisa e dar de presente pra alguém. Depois de ter entrado na comunicação, já não pretende mais sair. Gostou, né? Adorei, Contaminou. adorei. Ó, gente, deixa eu falar rapidinho pra vocês aqui que o meu já acabou, tá? Se tivesse 2 horas de programa, o dela também ia, porque ia ficar sem. Bom, eu tentei fazer uma pegadinha com você. Você não caiu na pegadinha, obviamente, mas eu vou perguntar. Quem é a Nídia na sua vida? E o que ela te representa? Você não tem vídeo da Nídia, não, né? Tem. Ah, não, gente. Meu coração não aguenta, tá? Eu vou ter um infarto aqui. A Nídia chegou na minha vida quando eu conheci a PNL. E quando eu fiz as primeiras imersões, eu não saí bem. Porque mexe com coisas e eu não tava entendendo o que tava acontecendo comigo. Então eu entrei em contato com a escola e aí eles... Mexe tanto que deixa marcas, né? No E pós. você não sabe o que que é. Certo. Eu entrei num negócio muito louco. E aí eu entrei em contato com a escola e me passaram a Nádia, que é a irmã da Nídia. Só que a Nádia não tinha agenda pra me atender. Na época eu estava estudando psicanálise, né? Tava, acho que no último ano. Ou já tinha terminado, não lembro. Ou tava em supervisão, não lembro. E aí a Nádia falou assim: minha irmã não é psicóloga, mas ela é terapeuta, ela pode te ajudar. E Nídia entrou na minha vida como minha terapeuta. E desde então nós nos tornamos extremamente amigas. Amigas, irmãs pra vida. Assim, surreal. Será que nós temos a Nídia para falar Ai, conosco aqui? gente. Nídia Reinert. É isso? É esse o sobrenome? Sim. Vamos ver lá falar com a gente, trazer um recadinho para você. Nos presenteia com pessoas. E eu tive o privilégio de ganhar de presente a Cachiere. Parei a vida agitada, tô na mecânica, tô arrumando pneu de carro. Mas o Beto me falou: faz um vídeo para falar da Cachiere? Mas é lógico, paro tudo. Porque se tem uma coisa que é maravilhosa na Cachiere, é a lealdade. Talvez ela tenha aprendido a ser leal em toda a história de superação. Porque a gente não supera sozinho. Uma boa história tem sempre bons companheiros do lado. E eu posso falar que Cachiere, para mim, é uma boa companheira. Eu espero poder retribuir também. Beijo. Te amo, gatona. Ela já retribui tanto, ela nem sabe. O desafio era não fazer chorar, né? Ai, caramba. É... Que pegadinha foi essa que eu não caí? eu Quando você tentei, perguntou dos amigos, eu não falei da Você Nídia. não citou o nome da Nídia. Desculpa, amiga. O crime invisível do trauma. Como é para você utilizar tão fortemente a sua voz para dar apoio às famílias de vítimas de tragédias e da violência, atuando muito fortemente aí na defesa de causas? Beto, é muito difícil quando você pega uma pessoa que tá sofrendo muito e tá na posição de vítima. Porque estar na posição de vítima é o que acontece a primeiro momento quando uma pessoa passa por um trauma, por uma perda. O meu intuito é fazer a pessoa não ser a vítima, mas estar na posição de vítima. Quando eu faço a pessoa entender isso, ela tem capacidade de ter uma vida normal, independente de estar em tal situação. Ser é uma coisa, estar é outra. E o primeiro momento é o acolhimento. Você acolhe, dá amor, faz essa pessoa confiar em você. E aí chega um ponto que você começa a virar pra ela e falar assim: você pode ser feliz e só depende de você. O que aconteceu com você não te define. Não define mesmo. O que fizeram com você não te define. E isso é um trabalho, às vezes, de formiguinha, depende muito, né? Mas eu tenho uma abordagem quando eu começo a atender uma pessoa, e isso a PNL me ajudou bastante, porque a psicanálise ela é mais demorada, ela é mais acolhedora, né? Dependendo do manejo clínico. Mas eu sempre falo pra pessoa: eu estou aqui pra fazer você se sentir feliz independente do que tá acontecendo com a sua vida. Mas você tem que andar 50%. Se você não acredita que você é merecedora de ser feliz, eu não consigo te ajudar. E automaticamente isso já abre uma coisa na mente da pessoa, porque a pessoa, ela não sabe que ela pode ser feliz.
Eu não sabia que eu podia ser feliz. Eu não tinha consciência. Eu vivia no padrão, no automático. Aconteceu vários traumas, então automaticamente, ai, minha vida é horrível, ai, meu filho não me quer, ai, os homens que eu me relaciono. Você é assim, até você ter consciência de que, opa, sou eu que vou mudar isso aqui. Então, a primeiro momento é isso, mas é um trabalho, é um processo individual, cada pessoa sente de um jeito. Cada pessoa é de um jeito. Vamos te dar uma segunda chance. Você vai ignorar esses nomes de amigas e você vai repassar uma lista com mais 5 nomes e a gente vai tentar descobrir se tem mais alguém aqui Ai, não tentando acredito, falar gente. com Não, eu você. não dou conta, pode Eu parar. preciso encerrar o programa, mas tem alguém que ainda quer falar com você e não vai deixar eu encerrar antes de você ouvir esse recado. E aí? Luísa, Não é a Luísa. Ingrid. Também não, você já tá repetindo os nomes. Gente, quem? Ana Yudi. Não. Ó, 3 nomes, 3 tentativas. Você tá me colocando numa saia justa, Tô. porque a pessoa vai achar que eu esqueci dela. É, mas ela não esqueceu de você, ela fez questão de te mandar um vídeo. Essa é a justa? É, Então não vou deixar você falar os outros 2 nomes e vou convidar a Lilian Cristina para ai, mandar um Lili. abraço para você e mandar um beijo para você. Digamos que os 2 últimos nomes você seria transitando entre o nome dela, né? É isso, Lilian. E a gente vai convidar então você para mandar um abraço e um beijo para ela. Vocês vão me matar. É sério. Oi, como é que você está? Espero que esse vídeo encontre você muito bem. E para falar sobre quem é a Castiere, uma pessoa muito especial que ensina para todos nós como viver transformação diariamente. Uma pessoa que prova o que é superação no seu dia a dia. A gente já dividiu momentos de grande alegria, a começar por uma viagem inesperada para Campos do Jordão, até momentos mais sensíveis, onde a gente parou, sentou, conversou. Uma pessoa muito especial. Desejo grande sucesso na sua vida, em todos os campos da sua vida, e espero que a gente possa compartilhar mais e mais e mais alegrias. Tá aí. Psicanalista, escritora, radialista, palestrante, ativista e mais uma dezena de outras profissões e atribuições. Eu queria muito te agradecer por ter confiado a essa mesa, a esse espaço, a sua presença, confiado de estar aqui. Valinhos não é tão perto da gente aqui, mas você se disponibilizou, veio conhecer São Roque e participar com a gente desse bate-papo. Quero te agradecer muito, deixa eu esticar a mão aqui, pela sua presença, por estar aqui conosco, por trazer os seus relatos de vida que já são inspiração para outras pessoas. Parabenizando pela força e que Deus te dê amplitude nos seus trabalhos, que você possa continuar fazendo muita diferença na vida de muitas pessoas também. Obrigada, Beto. Obrigada mesmo. Olha pro teu público, fale com eles, bati meu braço aqui. Olha pro Vocês teu estão público. ferradas. Eu vou falar com cada uma de vocês. Não pode. Eu não gosto de surpresas. Vocês me matam. Mas muito obrigada. Eu amo muito vocês, de verdade. É isso, gente. A nossa convidada esteve aqui, passou pela sabatina de 1 hora e um pouquinho, 1 hora e uns minutinhos de conversa, sabatinada, mas passou super bem. Já é o segundo desafio vencido, que venham outros podcasts para que você possa continuar sendo inspiração na vida de outras pessoas, para que o seu profissionalismo, para que essas suas vertentes todas possam alcançar a maior quantidade possível de pessoas com o seu relato de vida, com os seus livros, com o seu conhecimento e com tudo aquilo que você tem a agregar na vida dessas pessoas. Com a participação de Camila e Sabrina, com a participação da Lilian, com a participação da Nídia Reinert, com a mesa de som do Felipe, com o Silvão, nosso chefe, que é o dono da casa, com o Thiago nos bastidores. Gente, ó, eu quero muito agradecer a presença de cada um de vocês, que hoje nós só interagimos ali pelas redes sociais, ali embaixo, nos comentários, porque é um material gravado, é um conteúdo que a gente deixa para vocês estarem acompanhando a gente depois. A gente ainda vai lançar um desafio de fazer um ao vivaço, se Deus quiser. Quem sabe no futuro não muito distante a gente consiga novamente fazer para que esse bate-papo e essa interação seja simultânea e vocês participando aqui junto com a gente. Muita gratidão, excelente noite a todos. Convido vocês para estar junto conosco na próxima sexta-feira, sempre com algum convidado ou alguma convidada para lá de especial na nossa mesa.
Forte abraço, gente. Boa noite a todos. Seguimos e estaremos, então, te aguardando nos próximos desafios que nós teremos. E acompanhe aí o trabalho da Castiele, que é de excelência e eu recomendo. Boa noite a todos. Até semana que vem, se Deus quiser.